Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim gravar um vídeo aqui super legal pra vocês, que é onde eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha experiência com a mamoplastia redutora, mais a prótese de silicone. Isso é um grande sonho meu que esse ano, graças a Deus, eu consegui realizar. E eu sei que tem várias pessoas que têm várias dúvidas sobre o assunto, então eu vim aqui contar pra vocês como que foi um pouquinho da minha experiência. Eu espero muito que vocês gostem, então se vocês querem saber como foi todo esse meu processo, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, primeiro eu vou começar falando como foi o passo pra chegar até falar assim, Pauline, você precisa fazer essa cirurgia. Desde que eu virei mocinha lá nos meus 12 anos, eu sempre fui um pouquinho diferente das minhas amigas. Eu sempre tive aquele volume a mais do que as minhas amigas. No começo era super, nossa, imagina que eu vou ligar, eu sou peituda, que isso e aquilo. Mas depois, com o decorrer do tempo, aquilo foi me prejudicando. E eu nunca fui aquela menina magrinha, certinha pra comer. Eu sempre fui bem destrambelhada, comia de tudo mesmo. E sempre fui bem gordinha. E aconteceu 2 episódios da minha vida em que eu virei a sanfoninha. Eu engordava muito, depois eu emagrecia muito. E isso tudo acaba envolvendo os seios da gente, porque vai aquele acúmulo de gordura, aquela perca de gordura. Então, isso acabou afetando o meu peito também, né? Além de ser um caso de genética. Na minha família, a minha avózinha, por parte de pai, ela tinha bastante seio. Já do lado da minha mãe, ninguém tem seio grande. São todos tamanho pequenininho, normalzinho. Então, o meu caso era caso de gordura e era caso de genética também. Tanto que tem outros casos da minha família, por parte de pai, que também já teve que tirar os seios por conta de ter um volume muito grande e acabar prejudicando a saúde, que era o que estava acontecendo comigo. Eu sempre reclamei muito de dor nas costas e essas dores nas costas estavam relacionadas à minha postura, que era curvada por causa do peito. Então, quando todo mundo que me conhece sabe que eu andava assim, ó, porque era um peso grande que eu carregava aqui na frente. E isso estava me prejudicando demais. E aí eu comecei a fazer faculdade e a maioria do tempo eu passava sentada fazendo os projetos e eu não sentava com a postura correta, eu sentava bem curvadinha assim. Então eu ia dormir, lógico, à noite morrendo de dores nas costas. Acompanhando todo esse trajeto, os meus pais sentaram comigo e falaram, Pauline, você quer fazer? Se você quiser, a gente vai atrás. E é uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer. Eu vou até colocar umas fotos aí pra vocês, de várias idades diferentes minha, para vocês verem que não é normal uma pessoa naquela idade ter aquela quantidade de seio, né? Mas antes disso, eu tinha ganhado 10 quilos. Eu fui para os Estados Unidos, fiquei 20 dias lá só comendo bobageira. Chegou aqui em Londrina, eu queria só comer bobageira. O meu paladar tinha acostumado a comer só bobageira. Então eu acabei engordando 10 quilos. Foi quando eu conheci a Magras e perdi 12. Que bênção, né? E aí, o que aconteceu com o meu seio? O bichinho caiu. Eu vou ser bem real com vocês, gente, cai mesmo. Era muita coisa, e depois eu perdi muitos quilos, então ele caiu mesmo. Sem falar do problema que estava me causando na coluna, me deixava super para baixo, com a autoestima lá embaixo. Então, é uma coisa que eu precisava tanto para minha saúde física quanto para minha saúde emocional. Então, né, os meus pais falaram, Pauline, vamos fazer essa cirurgia, pode ir que a gente apoia você e tudo. Mas eu ainda precisava de um empurrãozinho a mais, porque todos os vídeos, todas as pessoas que eu conhecia, que tinha colocado silicone, falava, Pauline, dói muito, 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 muito. Aí eu ficava, gente, mas só pra colocar já dói, imagina pra tirar, que a cicatriz é enorme, o corte é enorme, o risco é maior, e ficava com aquilo na cabeça. Até que a mãe da minha amiga, Sabrina, mãe da Bruna, Sabrina, um beijo, você sabe que você foi ponto fundamental na minha vida pra fazer essa cirurgia. Ela fez. E ela me mostrou tudinho, me contou tudinho de como foi, me passou o contato do médico. Ela falou, Pauline, vai que você não vai se arrepender.
foi aonde eu marquei a minha primeira consulta. Eu marquei 2 consultas com 2 médicos diferentes, porque eu queria realmente encontrar aquele que me desse mais confiança. Então eu fui no Dr. Bruno André, que é o meu cirurgião, e ele foi muito sincero comigo em relação a risco que a cirurgia podia causar. E eu senti uma confiança enorme nele, tanto que quando eu fui para fazer a consulta com ele, eu fui morrendo de medo, eu tava morrendo de medo, tremendo. E ele me deixou muito confiante, tanto que eu saí do consultório dele, eu falei pra minha mãe, é com ele que eu vou fazer. Aí como a minha ginecologista tinha me indicado uma outra cirurgiã, uma mulher, eu falei, não, eu vou pra descargo de consciência, né? Fui lá, só que eu não senti a confiança e a segurança que eu senti com o Dr. Bruno André. Então, foi aí que eu falei, não, mãe, eu não vou mais em nenhum médico, porque cada consulta que você vai, você tem que pagar. Aqui na minha cidade custa entre 200 a 300 reais, é um valor muito caro para você ficar indo de médico em médico. Então eu falei, mãe, eu senti confiança no Dr. Bruno e é com ele que eu quero fazer. Aí, como eu já citei com vocês sobre o risco, e sim, a mamoplastia redutora, que era o meu caso, que era tirar a gordura, diminuir o peito, tirar a pele, ele tem um risco e desde sempre o Dr. Bruno sempre me deixou muito ciente disso. Como o meu peito era muito grande e ia ter que diminuir muito, esse caminho que a auréola ia fazer lá do final do peito até aqui onde ela tá hoje, era um caminho muito longo. Então ele falou assim, possa ser que você perca o bico do seu peito, que é uma cirurgia que infelizmente a gente não consegue dar 100% de certeza. Então é uma coisa assim que, claro, eu fiquei super tipo, ai meu Deus, será que eu faço, será que eu não faço? Foi uma das coisas que me deixou em dúvida se eu queria mesmo fazer ou não. Mas aí ele falou que se perder, dá pra fazer tatuagem depois, simulando o bico do peito, mas não é sempre que isso acontece. Ele até falou que se caso na hora da cirurgia tá lá e o bico do peito começa já a representar essa falência, ele consegue já arrumar ali na hora e ficar tudo certinho. Mas isso poderia acontecer no pós-operatório, que era depois da cirurgia. Ele perguntou qual que era o meu objetivo. Eu falei que eu não queria uma coisa tão grande, eu queria uma coisa que fosse natural para o meu corpo, que ficasse uma coisa bonita, um volume bonito, mas que fosse proporcional ao meu corpo, que era uma coisa que meu peito não era proporcional ao meu corpo. Eu não sou tão gordinha, mas também não sou tão magrinha. Só que o peito, ele me crescia muito aqui dos lados. Aqui ainda tá grandinho porque tá inchado ainda, mas aqui vai desinchar e vai afinar um pouquinho mais. Mas o meu peito, ele me deixava muito larga aqui, ó. Então, toda roupa que eu ia comprar, eu tinha que comprar G ou GG para servir no peito e no resto do corpo a roupa ficava enorme. Então era uma coisa assim muito desproporcional. Então eu falei pra ele, eu não quero uma coisa tão grande, pelo amor de Deus, porque eu não quero carregar esse peso mais, mas eu quero uma coisa que fique bonita pro meu corpo. Em primeiro momento, ele falou que me recomendava uma prótese de 235 ml. Pra mim tava ótimo, maravilhoso. Acho que eu iria usar sutiã 42, 46, algo assim. Coisa que eu já tava usando sutiã 50, 52. Então eu falei pra ele, maravilhoso, é o meu sonho, é usar 42, 46, 44, whatever. Então eu fui pro centro cirúrgico sabendo que a minha prótese seria entre 235, 225. Ele falou que não era uma coisa que ele poderia dar certeza, porque só na hora da cirurgia que ele consegue ver qual que é o tamanho ideal para cada pessoa. Tinha que ser uma que atendesse a essa região aqui sem ficar muito pequenininho, estreitinho, né? Um peito espremidinho e uma coisa também que não ultrapassasse aqui. Eu tive essa consulta com o doutor em novembro e em dezembro eu ia fazer uma viagem. Então eu falei assim, vamos esperar janeiro, bem no começo, porque em fevereiro eu tenho que voltar para as aulas. Então vamos adaptar aí a agenda que dê para mim viajar. Chegando eu já faço a cirurgia para não atrapalhar o meu
período letivo na faculdade. Aí em novembro mesmo ele já passou uma bateria de exames que eu ia ter que fazer, já fiz todas, faz exame de sangue, exame de urina, exame de risco cirúrgico, que é do coração. Tanto que nesse meu exame de risco cirúrgico, né, que é do coração, o doutor me recomendou tomar calmante para poder fazer a cirurgia, porque eu fico muito nervosa e o meu coração acelera muito. Mas não foi necessário, eu não tomei calmante, e que eu também queria até mesmo evitar ficar tomando remédio para não interferir. Anticoncepcional é recomendado para tomar 20 dias antes, mas assim que eu fui no Dr. Bruno eu já parei de tomar, que foi em novembro, porque eu fico com muito medo por causa de trombose, porque pode dar trombose, né? Então eu fiquei com muito medo, falei, não, já vou parar agora. Então eu parei 2 meses antes. E foi isso, né? Feito todos os exames, o médico falou, ok, você pode operar, vamos marcar o dia. Marquei o dia, tudo certinho, fiz exame com anestesista também do hospital que eu operei. E chegou aí a semana da cirurgia. O médico, ele me recomendou um monte de remédio, né, que eu teria que tomar nesse meu pós-operatório. E uma injeção que eu teria que tomar um dia antes da cirurgia, no dia da cirurgia e mais 2 dias depois, após. Como eu falei, foi um monte de remédio, então você tem que estar preparada porque é muito gasto. Você pensa que você só vai pagar aquele tanto ali da cirurgia e não, eu gastei em torno de, contando com o remédio, com o sutiã e com a meia, foi mais de R$1.000 só nessas coisinhas. Então é um gasto bem grande. Eu não vou citar valores porque, gente, cada caso é um caso. Vou deixar aqui o contato do meu cirurgião, caso você tenha aí uma curiosidade. Vai lá para ser avaliada, que ele vai saber certinho qual que é a melhor opção para você. Ele me passou vários remédios e essa injeção que eu comentei com vocês. Essa injeção tem que ser tomada em casa, no caso, né? E aí, com a ajuda de uma amiga minha da escola, a Luana, um beijo, Lu. Ela veio aqui em casa todos os dias aplicar a injeção para mim. Eu super dramática, mas nem doeu. Obrigada, Luana, você foi fundamental nessa minha cirurgia. Então eu comprei também 2 sutiãs, eu tô com ele aqui embaixo, mas eu tirei aqui pra gravar esse vídeo, vocês terem noção de um pouquinho de como ficou. E eu também, né, que eu tenho que usar esse sutiã sem tirar por 1 mês. Aí também tive que comprar a meia, que é compressão, pra não dar trombose, né, que é a meia antitrombo, que ela é mais utilizada na primeira semana, se caso a pessoa ficar mais deitadinha, aí ela tem que usar por mais tempo. Mas como eu sempre estava me movimentando, eu usei só por 1 semana. E é isso, o pré-operatório é basicamente isso. Agora vamos para o dia da cirurgia.